Então tá aqui a definição, né, do que seria o teste único que eu apresentei para vocês. Toda vez agora, quando eu falar identificação da resposta, já entende que é o nosso potencial evocado, sendo que nossa linha de pesquisa são as respostas auditivas em regime permanente, né, as ASSE, beleza? O detector é aplicado no final da coleta e tem uma taxa de falso positivo igual ao nível de significância do teste, que usualmente na prática é o nível de significância de 5% ou 1%, né? Não tem muito porquê utilizam esses valores, mas são valores que historicamente têm sido utilizados e todo mundo acaba adotando esses valores como padrão, né? Mas uma justificativa por que utilizar 5, que ele é melhor do que outros, não. Já é um consenso todo mundo usar 5 ou 1%, ok? E uma das limitações desse teste único, né, é que eu tenho que esperar o término da coleta para poder aplicar nosso detector, beleza? E como uma possível solução, né, como uma maneira alternativa de reduzir o tempo da nossa coleta, é tentar detectar essa resposta antes do final da coleta, né, por meio das estratégias para testes sequenciais. E como já vimos, né, as estratégias para testes sequenciais consistem em aplicar o teste de detecção repetitivamente aos dados coletados. Ou seja, tem aqui o nosso voluntário, né, eu estou apresentando nosso estímulo, coletando, então tá aqui ó, o nosso dado, vamos imaginar, eu comecei a coletar, aí eu coletei uma quantidade de dados, então após essa quantidade minha aqui, que também tem que ser definida, eu vou lá e eu aplico o nosso detector. Após a aplicação desse detector, eu verifico se algum critério de parada foi alcançado. Se nenhum critério de parada foi alcançado, eu continuo minha coleta, né? Isso aí é instantâneo, porque a aplicação do nosso detector ocorre em tempos de milissegundos, né? E além disso, eu posso estar coletando e aplicando o detector de maneira paralela a esses dados já coletados aí também. Aí, se nenhum critério de parada for satisfeito, eu continuo minha coleta até um tempo também pré-definido e eu aplico novamente o nosso detector. E esse processo é repetitivo, né? Eu coletando dados, aplicando nosso detector até chegar, por exemplo, no valor máximo do nosso exame. E nesse momento eu acabo parando o nosso exame, né? Mas o importante é enfatizar aqui é que toda vez que eu aplico um novo detector, eu verifico se o critério de parada for satisfeito. E normalmente nós temos dois critérios de parada, de ausência de resposta e de presença de resposta, ok? O critério de ausência mais utilizado é o baseado no tempo máximo de exame, ou seja, só para o meu exame quando eu chego no tempo máximo dele aí, né, na condição de ausência, ok? Existem outras abordagens que, por exemplo, utiliza um nível de ruído mínimo. Quando o ruído atinge esse valor mínimo aí, e eu não tenho a presença de resposta, né, é definido também como ausente. Isso pode variar mais, mas o mais utilizado que eu vejo nos trabalhos é o valor máximo de exame. E em relação à presença de resposta, eu dividiria em duas classes. Um que tem o chamamos como ajuste do nível de significância e o outro número de detecções consecutivas. Essas duas abordagens é que em aulas futuras nós entraremos, né? Eu vou explicar cada uma dessas abordagens que elas utilizam métodos diferentes, né, para detectar a resposta, ok? Antes de finalizar, é bom enfatizar que essas técnicas são aplicadas a dados acumulados em função do tempo, que isso quer dizer, deixa eu fazer um desenho com outra cor, que esse primeiro detector utiliza essa quantidade de dados aqui, né, ou seja, o detector aplicado aqui, mas no entanto, o segundo detector utiliza essa quantidade de dados aqui, mais essa quantidade de dados, ou seja, utiliza essa toda a quantidade de dados. Por que isso é importante? Porque dessa forma, como uma parte dos dados utilizados nesse meu segundo detector foi utilizado no primeiro detector, esses valores acabam apresentando uma certa correlação. E baseado nessa correlação, né, que vamos utilizar os nossos critérios de presença de resposta, beleza? Bom, e qual é o problema dessa estratégia para testes sequenciais? Bom, como já vimos aqui, eu aplico aos nossos sinais, né, na medida que eu estou coletando ele, nossos testes estatísticos. Porém, a nossa taxa de falso positivo é igual ao nível de significância apenas quando eu aplico uma
única vez o teste. Agora eu comecei a aplicar várias vezes o nosso teste, né? Então, como eu aplico várias vezes o teste, a nossa taxa de falso positivo, né, não vai ser mais igual ao nosso nível de significância, ou seja, vai aumentar, né? Assim, devemos utilizar estratégias para detecção de resposta de tal forma que consegue controlar esse aumento da nossa taxa de falso positivo. Ok? Bom, essas técnicas aí nós vamos comentar na próxima aula. Agora eu quero que vocês se apegam, né? É isso aqui. Se eu aplicar múltiplos testes ao meu exame, eu vou aumentar a nossa taxa de falso positivo. Intuitivamente falando, esse falso positivo, né, pode ser entendido por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma taxa de falso positivo de 5%. Agora, se eu fizer várias vezes meu exame, deixa eu colocar aqui, ó, um exame 1, exame 2, exame 3, eu tenho chance de errar disso 5%. Agora, no lugar de ser só um exame, né, seja 2 exames. E se um desses exames aqui, né, for positivo, meu resultado também será positivo, né? Por exemplo, se aqui for negativo e aqui for positivo, o total vai ser positivo. Então agora nós estamos analisando 2 exames e podemos ver que a taxa de falso positivo total agora vai ser maior do que 5%. Para comprovar isso, vamos utilizar uma simulaçãozinha simples aqui, só para mostrar que vai ser um valor maior que o nosso nível de significância.